noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais uma live. Deixa eu baixar um pouquinho a minha música aqui. Eu vou ouvindo um mantra para sintonizar junto com vocês. Aproveitando para chamar vocês para o Bloom, a nossa imersão que vai estar acontecendo nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Tá chegando. E é uma imersão voltada para resgatar a alegria e a espontaneidade da sua criança interior. Dessa vez a gente vai olhar para o que nos faz bem. A cura também pode ser já para a gente estar falando sobre esse tema um pouquinho delicado, né? Pega na gente essa tal de culpa. Boa noite, Jana. Olá, boa noite, Dali. Oi, pessoal. Todos bem? Espero que sim. Com certeza. Vamos começar hoje essa live de um assunto delicado. Vão chamando seus amigos, pessoal. Vão mandando ali o convitinho da live, dando like, porque hoje a gente vai fazer uma liberação ao final dessa live. Então fiquem com a gente que a gente vai estar trabalhando essa liberação com vocês. E olha só, Pitu foi pegar um brinquedo aqui super barulhento bem agora. Deixa eu tirar dela. Essa Pitu, bem na hora da live, pegou, gente, 1 litro aqui, saiu correndo com 1 litro, fazendo o maior barulho aqui em casa. É a criança, né, atentada. Bem quando a mãe lá tá fazendo alguma coisa séria numa reunião, né, a criança vem, mãe, já que eu não tenho filho, vai minha cachorra. E ela já tá na sintonia, né, dessa energia aqui, né, Dali? Com certeza, né, já tá aqui dentro da live, pessoal, porque já entrando no assunto, né, muitas vezes a nossa culpa vem lá dessa criança, né, esse sentimento de culpa constante dessas vezes, e tu não viu que me atrapalhou? Não viu que eu tava culpada? E de tanto ouvir isso, a gente acaba, né, achando que realmente, nossa, né, eu fiz errado, meu Deus, atrapalhei minha mãe, sou má. E nesses momentos também, né, porque a gente busca muitas vezes a perfeição para não entrar exatamente nesses gatilhos, e aí quando não sai a perfeição ou dentro do controle que a gente imagina, aí vem todos esses, né? Então foi... Caí aqui, Você tá me ouvindo? tô. Ah, Deixa eu acho que... aumentar o volume e sair. acho que deu uma travadinha aqui. Então, é bacana isso estar acontecendo porque é a vida real, né? E aí, como que a gente lida com isso sem ir lá para aquele lugar da culpa, perfeição e controle, né? Porque acredito que tudo isso tá tudo junto, né? Sim, sem dúvida, né? E a culpa, ela é acho que uma constante, né? Muito difícil. Da mesma forma lá, né, do atire uma pedra quem nunca, né, pecou, né? Atire uma pedra quem nunca se sentiu culpado em algum momento da vida, né? Em algum momento a gente, putz, né, vacilei. O ponto não é esse, putz, vacilei. O ponto é você ficar ali remoendo esse, meu Deus, vacilei. Porque se a gente for olhar num contexto de justiça, né, inclusive aqui da Terra, se você vai a julgamento e você é considerado culpado por algo, o que que você ganha? Uma sentença. A partir dessa sentença, eu serei punido. Então, já de início aqui da nossa live, eu te convido a refletir sobre as sentenças que você tem dado para si mesmo. E desde quando essas sentenças estão na nossa vida, né? Exatamente. De onde vieram essas sentenças? Desde quando? Como elas chegaram? Será que elas ainda têm sentido hoje? Será que o crime já não prescreveu, né? Não é, nem prescreveu. Agora esqueci até a palavra, Jana, me ajuda aí. A culpa, né, segundo essa visão que você está trazendo, existe justamente esse período que tu tem que pagar, né?
Então, muitas vezes a gente fica apagando, repagando, repagando e repagando, né? Que a gente Pior, permanece nesse padrão, né? pagando conta de vidas passadas que a gente nem sabe o crime que cometeu lá atrás, pagando conta de ancestral que a gente nem conheceu e a gente tá ali, ó, com juros ativos ainda e não acaba nunca mais. Parece que é aquela dívida, né? E a gente continua se sentindo culpado e se punindo. E Jana, eu gostaria que tu falasse aqui para o pessoal por que que a gente escolheu, né, falar desse tema hoje, né? Que tu segue o calendário Maia, então para o pessoal também se atentar a isso, da importância de estar olhando para esse assunto hoje. Então, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu conheci uma nova forma de contar o tempo, né? Que é o sincronário das 13 luas. E justamente o que me chamou a atenção é que é uma conexão com uma contagem do tempo natural. E a primeira coisa que me foi apresentada é que essa palavra calendário, né, que a gente segue o calendário gregoriano. Calendário, a origem disso é pagamento de boleto. E os meses que a gente tem hoje nesse calendário gregoriano, ele foi em homenagem, né, em um imperador, um líder daquela época. Então, assim, ele não tem uma lógica, uma essência, vamos chamar assim. E o sincronário das 13 luas, ele é toda uma contagem matemática, né? E ele está alinhado com os movimentos naturais da Terra, do Sol, da Lua, né? E hoje é o último dia do ano cósmico, amanhã é o dia fora do tempo, e dia 26, dentro do calendário gregoriano, a gente inicia um novo ano cósmico. Então, por que que existe esse dia fora do tempo, né? Que é justamente para a gente poder se preparar para um novo ciclo. Então, hoje, né? Quem não fez ainda pode fazer uma retrospectiva, né? Que é de hoje até o dia 25 de julho do ano passado, dentro do calendário gregoriano, justamente para entender, né? Como que foi a minha vida? Quais as culpas que eu ainda carrego? Né? Quais foram essas sentenças que eu acabei colocando a minha vida ao redor dessas sentenças? E o que eu deixei de viver? Então, como se fosse realmente a gente se libertar dessas coisas que identificamos, que está nos prendendo de alguma forma. E amanhã é como se a gente fosse realmente se preparar para esse novo ano, né? Então, cada um deve ter um ritual próprio, que é uma oração, acender uma vela, acender um incenso, qualquer coisa, né? Aqui o importante é aquele ato singelo que faz sentido para cada um. E escrever no papel, porque isso é o início da materialização. O que eu quero para esse novo ano cósmico, né? E por que ele inicia lá no dia 26? Porque a gente tem um novo ciclo que a Terra começa a girar em torno do Sol, e Sírius, a estrela Sírius e o Sol, elas nascem juntas, né? Então, isso que dentro de um ciclo natural nos mostra que é o novo ano cósmico, né? Então, existe um fato na natureza que nos mostra isso, né? E então, assim, para mim, depois que eu comecei a seguir o sincronário das 13 luas, muita coisa na minha vida começou a fluir, né? E de uma forma que eu, sinceramente, não sei explicar muito, né? Porque isso é uma coisa de energia, uma coisa de estar disponível para, né? E então, assim, é um convite, né? Para a gente deixar todas essas culpas que a gente já identificou para trás. Então, a Dali depois vai estar conduzindo aqui um momento para fortalecer e se deixar para trás, né? Para que a gente possa se preparar aí amanhã e ter um novo ano cósmico cheio de êxtase na nossa vida. Até porque
É preciso, pessoal, que vocês deixem ir algo para que algo novo possa entrar. Muitas vezes a gente está ali pensando, né? Ah, como eu gostaria de viver essa situação, como eu gostaria de um emprego novo, como eu gostaria de ter a minha própria empresa, um novo relacionamento, mas eu ainda estou lá agarrado naquele anterior ou em alguma situação ali, eu não estou disposto a largar aquilo para poder ir para uma outra. E às vezes essa dificuldade de desapegar de uma situação que já até acabou é justamente a culpa. Por a gente se sentir culpado de não ter dado o nosso melhor, de ter falado às vezes algo que não deveria. Ou às vezes a gente nem fez nada, mas a gente, desde criança, tem essa necessidade de ficar se sentindo culpado por tudo que acontece à nossa volta. A nossa criança, ela se acha realmente o alecrim dourado, né? Ela realmente acha que o mundo gira ao redor do umbiguinho dela. Mesmo que você chegue aqui e me fale que a sua criança era muito quietinha, muito na dela, que estava sempre ali presente para os outros, ela fazia isso justamente já por achar que o mundo, as coisas que aconteciam de ruim com as outras pessoas eram responsabilidade dela. Que a vida do papai e da mamãe não eram perfeitas por causa dela. Que às vezes esses pais se casaram justamente por ter tido ela. Então ela assumiu que tinha que ficar ali, sempre atenta às necessidades desse pai e dessa mãe, e a qualquer briga, qualquer desentendimento, qualquer frustração que esse pai e essa mãe apresentassem. Ai, porque eu não pude ir viver o sonho que eu queria, eu tinha muita vontade de ter estudado em tal faculdade, de ter ido embora do país, mas eu engravidei de você e não pude ir. E aí, desde a barriga, você já vem com essa sentença: eu estraguei a vida da minha mãe e do meu pai. Agora a minha vida será uma vida de punição. Então eu me puno. E qual que é o preço dessa punição? A minha felicidade. E é tão interessante como esses padrões, eles são tão arraigados, e eu vou compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu há mais ou menos uma semana atrás. E eu me peguei num processo de culpa por me dar um presente. Então, eu me dei um presente e logo depois disso me veio uma sensação tão estranha, como se eu tivesse devendo algo. E aí eu disse, isso aqui não tá normal, né? E aí eu comecei a observar, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Aí eu disse, eu me dei um presente. Tá, mas e o que é essa culpa? E essa culpa estava diretamente relacionada com a minha mãe. Num sentido de que eu estou me presenteando, eu estou desfrutando uma vida boa, né? E a minha mãe, especificamente era com a minha mãe essa questão, né? Ela, olha, não tá podendo, né? Ou está numa situação assim, ou muitas vezes não se permite, né? E aí eu disse, gente do céu, olha o que está acontecendo aqui, né? E eu acolhi isso, porque é algo que estava aqui dentro, né? Então, quantas vezes a gente se dá algo ou nem se dá algo justamente por ter esse link, né? De estar devendo algo, de culpa. De acordo com o Bert Hellinger, que foi quem descobriu a constelação, não existe felicidade sem culpa. Porque normalmente, para que a gente possa ser feliz, a gente vai estar fazendo alguma coisinha diferente do nosso sistema. E quando a gente dá esse passo, a gente entra numa má consciência, em que ele chama, que é essa consciência pesada da culpa, né?
Meu Deus, olha aqui, eu tô fazendo algo, né? Eu pude comprar um presente para mim e minha mãe tá lá, eu não tô honrando as mulheres do meu sistema no sofrimento que elas viveram. Não tô honrando os homens do meu sistema, as dificuldades, então eu não pertenço. E nesse medo de não pertencer, a gente prefere voltar lá e ser infeliz muitas vezes. Se a gente não tem já essa percepção, como a Jana teve ali, de se indagar por que eu estou me sentindo assim e trazer isso para a consciência e perceber que não tem problema em eu me dar um presente. Quantas vezes vocês aqui não estavam indo com a vida, ó, de vento em polpa? As coisas dando certo, tudo indo, ó, lindo, conseguindo dinheiro, conseguindo o amor, em casa tudo uma harmonia perfeita. Você falou, nossa, finalmente, será que agora eu vou ser feliz? Isso aconteceu comigo já. E do nada, tudo começou a cair. Por quê? Porque no teu inconsciente, você caiu nessa má consciência do sistema e você quis voltar para a boa consciência. Aonde eu tô aqui ferrado igual todo mundo, mas pelo menos eu pertenço à minha família. Exatamente. Ou fazer as coisas e esconder, né? Para que as pessoas não vejam que você está feliz, está próspera, está abundante, né? E realmente vivendo no formato que você escolheu. E é como a Dali trouxe, é óbvio que a gente vai escolher algumas coisas diferente do que essa nossa linhagem viveu, né? E isso naturalmente é evolução, né? Por quê? Porque a gente tem oportunidades novas, a gente tem uma consciência nova e vai querer escolher algo diferente, né? Se não, tudo diferente, que aí a culpa ela é bem maior, né? Porque aí a gente se sente aquela ovelha negra mesmo, né? Eu sou a diferente de toda a família, né? Até mesmo ir participar de um final de semana como esse do Bloom, essa imersão, para muitas pessoas é um desafio devido a esse medo da culpa do sistema, de como que eu vou estar investindo em mim? Como que eu vou estar indo olhar para as minhas questões para melhorar a minha vida? Percebam como muitas vezes a gente se une na reclamação. E aquele que vai melhor na família, que tá super bem, a gente fica olhando ali, nossa, porque tu viu como fulano tá metido? Não, porque eu acho que tem alguma coisa errada naquele casamento. É tudo fachada que eles mostram. Não, porque ela tá ali, ó, duvido que tá bem. Sozinha? Ih, duvido. Se você estiver bem, sempre vai ter alguém apontando o dedo. Mas se você estiver se sentindo lá embaixo, e você tá ali na fila do pão, às vezes é como, nossa, você viu como o pão tá caro, né? Se une para falar. Agora, para falar, nossa, né? Você viu como as coisas estão boas para mim? Nossa, para você também tá bom assim? Ninguém fala. As pessoas se unem Exatamente. para reclamar. Isso acaba enfraquecendo todo mundo, né? Porque eu tô nessa vibração, que é uma vibração, inclusive, de escassez, né? Mas eu acabo abrindo mão de tudo isso que eu estou buscando para estar nesse ciclo do pertencimento, né? Então, esse desafio que a Dalita está trazendo, né? De ir para um final de semana, onde você vai ter a oportunidade de olhar para você, de lhe presentear, né, com esse final de semana, para que você possa olhar essa criança, acolher o que aconteceu, fazer uma reconstrução, né, desses acontecimentos, florescer, se conectar com essa espontaneidade, com essa alegria, e de uma forma muito amorosa, né? Que a gente não precisa ter sempre dor para curar as nossas dores, né, Dali? Com certeza, a gente pode curar essa criança de uma maneira lúdica, divertida, né? Porque se é a criança, é essa forma que ela compreende. A forma mais pesada da vida, quem compreende, quem lida é o adulto. Só que muitas vezes a gente está aqui com a carcaça de um adulto, mas com o comportamento de uma criança. E aí a gente não consegue compreender, não consegue desenvolver a nossa vida.
E eu estava aqui, né, refletindo, e eu queria perguntar para vocês, né, que estão aí ouvindo a gente. Quem aqui nunca ouviu de alguém da família algo do tipo: você viu o que tu fez? Agora teu irmão tá chorando. Tu deixou a tua mãe triste. Tá vendo como tu deixou a tua mãe triste? Quem aqui nunca ouviu uma frase dessas? Sendo responsabilizado por como o outro, né, estava se sentindo. E quanto disso está ainda presente na nossa vida. Eu já fiz isso. E a gente faz, né? Até eu percebo, às vezes eu falo para as minhas sobrinhas algo assim, porque é o automático nosso. Entende? Foi assim que a gente foi criada e a gente acaba passando isso para frente com os outros e com a gente mesmo. Meu Deus, olha só o que eu fiz. Agora o fulano tá ali triste porque eu me posicionei por mim. Eu coloquei um limite, eu disse um não, e agora, olha só, o outro ficou triste porque eu disse não. Percebe como a questão da culpa, ela vai entrando em outras dinâmicas da nossa vida, como essa de conseguir se posicionar por você, porque é importante para você? E aí você acaba deixando, muitas vezes, todos os teus projetos para lá, porque você está sempre ali de prontidão para ajudar o outro, para fazer as coisas para o outro, porque você vai se sentir culpado se você se priorizar. E muitas vezes a gente não tem nenhum momento que isso passe, né, na nossa cabeça de, não, eu não quero isso, então eu vou tentar dar o limite. Muitas vezes nós estamos num espaço onde a gente só sabe dar o sim, 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 sim. E o que acaba acontecendo conosco, com a nossa energia, com a nossa alma? Ela se apaga. Eu sempre digo que, às vezes, a nossa criança interior está lá no quarto escuro, no fundo da casa, né? E muitas vezes é por isso, por eu não estar valorizando as coisas que são importantes para mim. Eu não estar dando este limite, né? Vivenciando as coisas que me dão prazer. E isso, né, que a Dali trouxe desses padrões também, dependendo a época que os nossos pais nasceram, né, foram épocas muito difíceis. E isso também foi sendo transferido de geração para geração, de que a vida é difícil, tudo tem que ser difícil. Para eu conquistar qualquer coisa, eu tenho que dar duro, eu tenho que, né, dar o meu sangue. E existem várias frases que a gente ouve diariamente sobre isso também. Mas será que precisa ser assim? Gente, eu não conseguia descansar. Workaholic total. E aí eu sempre estava exausta, então a minha produtividade era terrível, porque eu estava sempre muito cansada. E quando eu me colocava para descansar, eu morava ali do lado da praia. E lá na praia, de meio-dia, ficar uma horinha lá, no meio da semana, para mim era o fim do mundo. E tirar uma viagem de férias, então, meu Deus, todo o meu dinheiro eu tinha que investir em estudo, curso, trabalho, mais coisa que fosse voltada para o trabalho. E eu me sentia extremamente culpada quando eu comprava alguma coisa para mim, quando eu investia em algo de lazer para mim, nem que fosse sair para jantar. Eu me sentia culpada por estar gastando aquele dinheiro com aquilo e não estar gastando com algo relacionado ao meu trabalho. Certo dia, resolvi olhar para isso. Quando chegou, apareceu essa ligação com o meu pai. O meu pai foi um cara, ele já faleceu, e ele começou a trabalhar quando ele tinha 7 anos de idade. É um trabalho, né, de criança. E quantos de nós aqui não temos esse histórico, né, de pais que tiveram que trabalhar quando ainda eram crianças? E desde que ele era criança, ele nunca tirou férias. No máximo, a gente vinha para a praia,
foram pouquíssimas vezes e era sempre assim com o dinheiro curto, ele nunca se permitia fazer nada, estava ainda sempre no telefone resolvendo questão do trabalho. Então, em resumo, férias ele nunca tirou. E eu olhava para ele. E tudo, né, ali, o meu trabalho, falava assim, vai descansar, né? Tipo assim, e eu intimidada, assim, na frente do trabalho, assim, não posso. Eu preciso estar aqui. Porque se eu descansasse, eu tinha culpa, porque meu pai não tinha descansado. Mas se você que tem um pai vivo, ou você que é pai, uma pergunta lógica, né? Você ia, né, ficar bravo se o seu filho fosse descansar, aproveitar os louros do que ele plantou? Não, provavelmente não. Especialmente se você não pôde descansar. Tenho certeza que tudo que meu pai fez foi para que eu pudesse viver melhor. Da mesma forma que o que os teus pais fizeram, tudo foi para que você pudesse ser melhor e viver melhor. E aí a gente percebe o quão sem lógica é essa nossa culpa de ser mais feliz do que eles. Exatamente. E eu aproveitar, tem uma pergunta aqui do Raulino, perguntando se é errado, né, a gente esconder, né, ou não contar tudo. Eu vou trazer aqui uma vivência que eu tive e é bem nessa linha, né, que ele está perguntando. Todos nós passamos por períodos bem difíceis na pandemia, né, e a pandemia, para mim, foi um momento difícil, sim, pelo isolamento, né? Por a gente não saber o que estava acontecendo, quão grave era tudo aquilo. Só que esse período me trouxe muitas coisas boas. Inclusive, para o meu trabalho, ele foi muito abundante, né? E aí eu comecei a me deparar assim, olha o que está acontecendo a nível mundial, mas, gente, para mim não tá assim, porque eu tô tendo muitas oportunidades, né? E eu ficava me perguntando, gente, isso é certo? Eu mesma ficava desconfortável, né? Por estar aparecendo tantas coisas boas na minha vida profissional e também na minha vida pessoal, sendo que era um momento extremamente difícil para todo mundo. E eu não falava isso para ninguém. Então as pessoas comentavam, pois é, a pandemia, né? Pois é, a pandemia. E não falei, né? Não compartilhava o que estava acontecendo, né? Que era uma coisa muito boa. E eu comecei a refletir sobre isso num sentido de, gente, mas eu tô entrando nessa onda, né, do medo, da reclamação, de só achar que tem coisa ruim, mas não é a minha verdade. E aí eu percebi que, de uma certa forma, eu não estava honrando todas essas coisas boas que estavam acontecendo comigo. E aí eu também tive que aprender qual é esse nível, né? O que realmente eu tenho que reconhecer que está acontecendo, né? E quais são os momentos que eu tenho que compartilhar isso com as pessoas e com quem eu compartilho. Então, isso é um aprendizado, inclusive, hoje. Eu estou com alguns projetos maravilhosos, eles ainda estão offline, né? Justamente porque eu estou aprendendo para determinados assuntos o que isso vai ser aberto, para quem vai ser aberto e de que forma vai ser aberto. Então, é muito o reconhecer assim, eu estou dando o sim para tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Mas eu estou sendo cautelosa, né? Não vou abrir tudo para todo mundo, né? Vou compartilhar com pessoas mais próximas. Ou eu preciso que esses projetos, eles criem um corpo melhor para também isso poder ser compartilhado. Então eu vejo que é um aprendizado individual de cada um. Mas a primeira pergunta é bem nesse sentido. Eu estou reconhecendo as coisas boas que estão chegando para mim. Então,
eu tenho que fazer esse reconhecimento, eu tenho que dar esse sim. Esse foi o primeiro passo, né? Você quer falar, Dani? Então, uma coisa, né, que veio aqui para mim da tua fala é de que muitas vezes a nossa necessidade de falar para o outro é uma busca de validação, Isso. de se sentir valorizado e validado. Então, isso também é importante observar, porque isso é uma coisa da criança, que muitas vezes ela buscava, por exemplo, eu tenho que ser o melhor jogador de futebol ou a melhor aluna da sala para daí meu pai e minha mãe olhar e, nossa, filha, que orgulho de você, nossa, meu campeão. E aí você, quando chega na idade adulta, os desafios são diferentes, né? São bem maiores. E aí, às vezes, você não tá numa fase tão legal, e daí você quer buscar essa validação. Exatamente. Então, por isso que esse é um aprendizado individual, né? E a observação é a melhor coisa. O que eu estou sentindo com essa situação, né? E tentar fazer essa retrospectiva, né? Como que eu funcionava lá na minha infância? O que eu estou trazendo aqui agora, né? Não quero contar e me sinto errado. É exatamente isso, né? Então, ter essa percepção. Porque daqui a pouco você não quer compartilhar porque é o seu segredo, né? Porque você quer que isso Escreve, né? Tem um aconteça. diário. Escreve para você mesmo. E também observar assim, ó. Mas por que eu tô me sentindo errado em não compartilhar? Ou talvez, por que eu estou me sentindo errado em não compartilhar com tal ou tais pessoas? Essa é uma observação também importante, né? E talvez tenha uma culpa aí. Qual será, Gente, né? para vocês terem ideia, quando eu fui fazer o vestibular, meu primeiro vestibular, eu não contei que curso que eu ia fazer para os meus amigos. Tipo, ninguém sabia que curso que eu ia fazer. A gente foi fazer a prova. E aí todo mundo achava que eu ia cursar, que eu ia tentar, acho que era psicologia, uma coisa assim. E só que eu não confirmava, né? Eu falava assim, talvez seja, talvez não. E eu ficava na minha. E aí eu, na época, né, foi o vestibular que eu fiz para veterinária até. E depois, quando saiu o resultado, aí eu revelei, né, qual que era a prova que eu tinha feito. E na época eu lembro assim que eu fui a única ali do grupinho, né, que tinha passado até na prova, né? E era o vestibular mais concorrido da universidade que a gente estava fazendo. Então, muitas vezes, até mesmo para os mais próximos, né? É interessante a gente dar uma segurada, a depender do que é, né, desses projetos. Porque mesmo entre as pessoas mais próximas, às vezes tem uma competição camufladinha, né? Que pode sim vir e te jogar um pouquinho de água fria. Então, sinta no teu coração realmente com quem que eu quero compartilhar de coração e não de ego. Porque essa da competição, não estou falando só do outro, eu estou falando da gente também. De querer aparecer em cima do outro. Então, olhar assim, o que é do meu coração, que é verdadeiro e positivo, vai em frente, e o que é do meu ego. Acho que a diferença começa por aí, né? E no que toca Exatamente. a criança, no Bloom a gente vai olhar muito para essas fases, né, da nossa criança, para essas histórias que a gente tem mal resolvidas, para as questões que a gente colocou embaixo do tapete, mas que estão travando quem nós queremos ser hoje como adultos. O que nós queremos alcançar? Eu estava refletindo, acho que foi no sábado. Nossa, sábado eu tô aqui escrevendo o livro, e aí vem milhares de insights, né, de assuntos aleatórios, né, não condizentes com o livro. E aí um dos pontos, né, que veio foi de que, por exemplo, o adulto, ele vai em busca de solução. A criança vai em busca do
culpados por aquilo não estar dando certo. Então, na sua vida, o que você tem feito? Passo a palavra, já. E essa busca, né, do culpado, que movimento isso está trazendo para mim? Porque 99% dos casos eu continuo no mesmo lugar. Então, essa reflexão já é um incentivo para mudar uma atitude, para eu ter um resultado diferente, né? E o que aconteceu na minha vida, eu não tenho como mudar, mas eu tenho como mudar como eu vou encarar esses fatos de hoje para frente. Porque é aí que a gente consegue ter os resultados diferentes, né? E o que eu sou hoje é o resultado de todo esse passado. Então, pode ter sido momentos muito difíceis, sim, mas eu posso transformar isso, né? Eu posso encarar de uma forma adulta e perceber que agora em diante eu quero e eu tenho sonhos. E o que eu preciso fazer? Quais os movimentos necessários para que eu vá realizar cada um deles, né? Então, essa transformação, ressignificar, né, essas dores de infância, esse vai ser um dos grandes pontos que a gente vai estar trabalhando de uma forma leve, alegre, né, lúdica, para que a gente consiga transpor essas barreiras, né? Sem dúvidas. E aqui agora já está quase em cima, né, da nossa hora para a gente passar para outra parte. Vai rapidinho, né? O assunto flui aqui, a gente vai conversando. E como vocês sabem, eu gosto muito de trabalhar com o Curso em Milagres. E o SEM, uma das missões dele é justamente essa nossa liberação da culpa, desse nos sentirmos culpados, dos medos, porque muitas vezes o medo, né, é o medo de se sentir culpado por algo, o medo do que a culpa, né, pode me dar uma sentença de morte, né, como era comum antigamente. Então, o SEM trabalha muito nisso. E a gente tem, no capítulo 13, inclusive, o mundo sem culpa. Então, eu quero trazer aqui para vocês só um pequeno trechinho que eu sublinhei. Pode ver, gente, que esse livro, né, a pessoa estuda bem, olha só. Aqui, ó, tá caindo já, ó. Aqui tá multicolor já, aqui, de várias vezes que eu estudei essa mesma parte. E uma das partezinhas, né, que ele diz é: os culpados sempre condenam, e tendo feito isso, eles ainda condenarão, ligando o futuro ao passado. Então, quando a gente tá nessa de ficar condenando aquilo que a gente viveu, o que a gente falou, o que a gente fez ou deixou de fazer, a gente está trazendo isso para o nosso futuro. Não está no passado. Está no futuro e está no presente, porque molda as nossas ações hoje, e então, no futuro a gente tem o resultado disso e a gente fica sempre nessa mesma bolha. E aí ele fala que a liberação da culpa é o desfazer-se do nosso ego. Desfazer-se da percepção do ego. A culpa sempre está na tua mente, que condenou a si mesma. Não a projete, pois quando você a faz, ela não pode ser desfeita. Ou seja, a gente vai começando a projetar no outro, porque o outro é o nosso espelho. É para a gente aprender, né, a olhar, já que a gente não se observa dentro, a vida nos traz o espelho. E aí a gente fica projetando no outro tudo que está acontecendo aqui na nossa mente doente, porque a nossa mente ela é muito poderosa e a gente pode usar ela tanto para nos ajudar como para nos prejudicar. E o trabalho dele é treinar a nossa mente para que a gente passe a utilizar ela num bom sentido. E a parte que eu realmente, né, mais me interessei em trazer para vocês é essa. A culpa te cega, pois enquanto você ver uma única mancha de culpa dentro de você, você não verá
a luz. Você vai projetar isso no mundo e o mundo vai parecer escuro e estar amortalhado na tua culpa. Você joga um véu escuro no mundo, sobre ele, e não pode vê-lo porque você não pode olhar para dentro daquele véu. Você tem medo do que irá ver lá. Mas isso não está lá. Essa coisa que você teme, ela já se foi. Se você olhar para dentro, você vai apenas ver a expiação, o desafio que você enfrentou. Inquietude e paz sobre o altar do Altíssimo. Não tenha medo de olhar para dentro. O ego te diz que tudo é negro de culpa dentro de você e pede para que você não olhe. E aí a gente, né, foge, a gente busca distração, a gente busca vícios. Os vícios sempre estão ali por trás, existe alguma culpa que a gente quer se punir. A gente busca doenças. Em vez disso, o ego pede que você olhe para as pessoas à sua volta, para os teus irmãos, e jogue neles essa culpa. E aí você se pede, por que que eu só atraio pessoa assim? Por que que eu só atraio esse tipo de situação? O mundo está contra mim. Olha só o que aconteceu comigo. Hoje ainda vi uma notícia de um cara que sofreu um acidente, ele foi pedir ajuda e foi assaltado. Então, imagine, né? Como o cara falou, mas olha só meu dia. Né? E quantas vezes não é a gente vivendo essa situação também? No entanto, isso de jogar a culpa nos outros, né? Você não consegue fazer sem permanecer cego. Então a gente escolhe ficar cego para a luz que existe em nós, a luz que existe no outro, para poder continuar na culpa. Pode fazer seu comentário, Jana, e aí a gente vai partir, pessoal, para a nossa liberação. Eu acho que essa leitura trouxe uma retrospectiva, inclusive, de momentos que a gente está nesse momento cego, né? Para permanecer nessas culpas. E trazer uma respiração profunda agora para trazer mesmo tudo isso para este exato momento, que é uma oportunidade que a Dali vai estar conduzindo esse momento para que a gente possa deixar tudo isso no passado e iniciar uma atitude diferente, né? Então, acho que essa conexão, né, com tudo isso que eu estou vivendo, eu decretei para mim viver nesse formato. E tudo que isso está me impedindo de viver melhor. Trazendo esse momento agora para que a Dali conduza essa liberação. Pessoal, vão respirando, vão colocando, né, esse foco nessas palavras, nessas culpas que a gente traz, no que a gente fica se condenando. Vou colocar aqui uma musiquinha para a gente conseguir até relaxar um pouquinho mais. Vai permitindo trazer aqui aonde foi que eu me condenei, em que momento eu me condenei a ter uma vida difícil. Uma vida cheia de provações. Em que momento eu decidi que ao meu redor só iriam ter pessoas que me fizessem mal. Que nada pudesse realmente ser bonito, que nada realmente pudesse ser leve. Em que momento eu disse para mim que eu não podia ser feliz. Eu te convido para ir até a pessoa que você era naquele instante
Olha para quem você já foi. Olha para essa pessoa e diz para ela, olhando nos olhos dela: eu te liberto. Eu te liberto. Por mais difícil que seja olhar para essa pessoa e dizer isso, tenha coragem de erguer esse pano escuro. Autorize o teu ego a olhar debaixo desse pano, a olhar com amorosidade para essa pessoa que errou. Lembrando da mesma forma que Jesus fez com os ladrões e com as prostitutas. Quem nunca errou, que jogue a primeira pedra. Então, junto do Espírito Santo, de Jesus, estenda a mão agora para esse teu eu que ficou condenado. No momento em que você estende essa mão, vai sentindo que no lugar desse escuro e essa lama gosmenta que estava envolvendo essa pessoa, que é você no passado, vai surgindo vida e você vai transmitindo luz. A luz que Deus colocou dentro de você. Você vai recebendo essa luz. Uma luz que você não se permitia ver antes. Estava ofuscada por essa fumaça, essa neblina de culpa. Harasjorat, Horatsarat, Haraktarat, Telenso, Iniarat, Horanstoran, Iniheyot, Horansto, Sugunimahasti, Kerostu, Yonomahati. Vá abrindo teu coração para receber. Yoneurosto, Olerimeasta, Ayatikineoho. Naquele eu, onde era deserto, agora vai ressurgindo uma pequena flor que ousa crescer em meio ao nada para perpetuar o seu perfume e a sua beleza. Porque em qualquer lugar pode haver, sim, brilho, luz, amor. Hoje, repete aí, eu me liberto do meu passado e da carga que vinha com ele. Eu levo comigo o aprendizado para que em novos lugares eu possa estar com a minha luz, com a minha alma em harmonia.
Muita gratidão a vocês que estiveram aqui com a gente e puderam participar deste momento. Jana, tu gostaria de falar algo? Fazer um fechamento? Aproveitando essa libertação, se presenteie. Se dê 3 dias para se reconectar com a sua criança, para ter de volta a espontaneidade, a leveza, a alegria, para que realmente esta vida, nesta existência, neste plano, valha a pena. Convidamos vocês novamente para o Bloom, 18, 19 e 20 de agosto. Isso mesmo, pessoal. Lembrando da musiquinha, né? Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer. Vem florescer com a gente no Bloom. Aguardo vocês com muito amor. Vivam a sua luz. Chega de olhar para a escuridão. Um grande beijo e fiquem com Deus. Boa noite. Beijo.